Oi, crianças, tudo bem? Vamos hoje para a aula de geografia, conforme eu havia pedido para vocês fazerem a leitura da página 176, página 177 e responder as questões da página 178, certo? Então vamos lá. É a apostila 2, tá? Diversidade cultural do Brasil. Nesse capítulo, nós iremos estudar a diversidade cultural brasileira e a importância de cada povo. Que desses povos, os que aqui já estavam e os que vieram para o Brasil, tá? Na imagem de capa, nós temos uma índia, que ela que está representando a abertura desse capítulo, certo? E ela representa uma parcela da população brasileira, porque ela faz parte da nossa história. Os índios, os indígenas, eles fazem parte da nossa história, ok? Aqui, conversa vem. Você acha que os povos do Brasil, os povos que aqui vivem, eles são iguais ou eles se diferenciam dos outros? Que é que eles são diferentes ou eles são iguais? O que é que você acha? Vamos lá? Eles são diferentes. Por que que eles são diferentes? Porque temos no Brasil indígenas, temos os colonizadores portugueses, temos africanos, temos europeus, asiáticos e diversos deles. Então, nenhum povo, eles são iguais, tá? Então, os povos habitantes aqui, eles não são iguais. Cada um desses aqui tem uma cultura totalmente diferente. A população brasileira. O Brasil, ele tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. 210 milhões. É aproximadamente essa quantidade de pessoas, tá? E eles estão distribuídos em todo o nosso território nacional, em todo o Brasil. E ela é formada, essa população toda é formada por indígenas, o que nós acabamos de responder aqui, ó, portugueses, europeus, asiáticos, africanos, latino-americanos e assim por diante. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, que antes da chegada do colonizador português, antes do Brasil ser colonizado, aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, 3 milhões de índios, cada um na sua tribo, mas cada povo desse possuía um costume, uma tradição e um idioma. Cada tribo possuía esses tipos de cultura. Cada um com seu costume, cada um com a sua tradição e cada tribo com o seu idioma, tá? Eles viviam do quê? Da caça, da pesca e da agricultura. Essa agricultura, eles cultivavam a mandioca e frutas. E, segundo o censo, lembra do IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Em 2010, no Brasil viviam 897 mil indígenas de 305 etnias.
diferentes. Nisso, são 274 línguas nativas. Observe aqui. Aqui nós temos um grupo, que é o Tupi-Guarani, e aqui nós temos da tribo Tapaxó, certo? A atividade que eu passei para vocês responderem em casa com a lupa na mão é para observar essa tabela, que vai mostrar para vocês a distribuição da população indígena. O total da população urbana e a população rural. Terras indígenas, 517.383. Na urbana, 25.963. Rural, 491.420. Fora de terras indígenas, nós temos 379.534. Na urbana, 298.871. E na rural, 80.663. Urbana, quando faz parte do perímetro urbano da cidade. E o rural, perímetro rural, são as fazendas, é o que é mais que é afastado das cidades, tá bom? Com base nessa tabela aqui, vamos responder essas questões. A população indígena está mais presente na área urbana ou na área rural? Então, era para vocês responderem aqui. Aonde aqui, observando aqui, eles estão mais para a área rural ou mais para a área urbana? Aqui nós temos o resultado, ó, 572.083. A área urbana, 324.000. Então, eles estão mais presentes na área rural. Ok? Vamos lá, número 2. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou está fora delas? A maioria da população indígena. Olha aqui as terras indígenas. Eles estão, o total, 517.000, estão dentro das terras indígenas. E fora delas nós temos 379.000. Então, aqui nós temos dentro das terras indígenas. Respondam aí, corrijam aí, né? A maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana ou eles vivem na área rural? Olha aqui, ó, 324 na área urbana, 572 na área rural. Então, eles vivem na área rural. Rural. A maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vivem na área urbana ou vivem na área rural? Os que estão fora. Eles vivem na área, olha aqui, ó, 298. Eles vivem na área urbana. Tudo bem? Muito bem.